Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho dos pacotes do protocolo SPF, quais são esses pacotes, como é que eles funcionam, tá legal? Vamos falar um pouquinho do cabeçalho do protocolo SPF, dos campos que existem dentro desse cabeçalho, qual é a funcionalidade deles, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Então, pessoal, o que que acontece? Aqui nós temos exatamente no início desse capítulo, né, o que é o 1.2.1, vocês podem reparar, nós temos o que? Nós temos um vídeo falando sobre os pacotes do protocolo SPF, tá? Eu acho que vale a pena assistir, se vocês quiserem, podem assistir. Se não, esse nosso vídeo aqui já vai trazer uma visão geral de tudo que está sendo dito aqui nesse vídeo, tá? Então vamos partir agora para esse ponto aqui. É o 1.2.2, né? Nós temos os tipos de pacote OSPF, tá? Esse é o nosso primeiro ponto. Então, quando a gente fala de tipos de pacote OSPF, nós temos o quê? O pacote do tipo 1, que é o nosso amigo pacote chamado pacote Olá, é o pacote de Hello. Qual é a ideia dele? A ideia dele é estabelecer e manter as adjacências, né? Quer dizer, a comunicação, saber quem são os vizinhos. Então, ele estabelece comunicação e mantém essa comunicação com os seus vizinhos, tá? Lembrando que todos esses vizinhos são roteadores também que estão utilizando o protocolo SPF na área que ele está trabalhando. Então, se é um roteador, o SPF está dentro daquela área de trabalho configurada no roteador de origem, né? Então, esse pacote Hello, ele é o cara que vai fazer com que essa comunicação aconteça. Ele vai estabelecer a comunicação, vai saber quem são os equipamentos que estão adjacentes a ele, tá bom? Então é só para a gente ter uma ideia como é que funciona. O roteador 1, vamos supor que eu tenho um primeiro roteador que ele fala assim, hello, e manda esse pacote para os outros roteadores que estão daquele link, tá bom? E aí, a partir desse hello, ele descobre todos os vizinhos que estão ligados a ele ali, e aí constrói efetivamente as adjacências que tem conectadas a ele, beleza? Então, vamos lá, e aí, partindo para o tipo 2, né, de pacote OSPF, o que esse cara tem? Esse tipo 2, ele é um pacote de descrição de banco de dados, a gente chama ele de DPD, tá bom? Então, o que ele faz? Esse pacote especificamente contém uma lista abreviada, né? Você não tem todos os detalhes, mas você tem uma lista como se fosse um resumo realmente do banco de dados de estado de link. E como é que esse roteador ele recebe essas informações? Essas informações de estado de link, elas são recebidas por outros roteadores que estão aonde? Estão na adjacência. A gente já viu que lá no tipo 1 do pacote, a gente estabelece efetivamente a comunicação com os roteadores vizinhos, e aí, consequentemente, depois dessa comunicação estabelecida, você tem o que? Você tem o pacote do tipo 2, que aí são os roteadores que estão na adjacência encaminhando uma lista abreviada de banco de dados deles, né? Que aí vai mostrar o quê? O estado de link de todos os roteadores que estão ali na vizinhança, tá bom? Então, como exemplo, a gente pode citar o seguinte: você imagina o seguinte, um roteador receptor, ele está recebendo aquela lista de um roteador adjacente. Então, eu tenho um roteador que ele vai receber o DBD, né? Quer dizer, a descrição de banco de dados, essa lista abreviada de um roteador que vai remeter ela, então ele recebeu, e aí, em cima disso, ele vai comparar com a lista dele. Então ele tem o seguinte, vamos supor o seguinte, R2 recebe pacote de um roteador chamado R1. O que ele faz? Ele faz a comparação entre a lista dele R1,
e compara com a lista que foi recebida por ele. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai realizar uma sincronização entre as duas listas para ver se elas estão batendo certinho. Se não tiver, ele atualiza a dele, se for o caso, tá bom? Porque ele recebeu aquela informação de um outro roteador que tem vários outros roteadores conectados a ele, e quando ele recebe, ele entende o seguinte: ó, a lista que eu tenho inicial é essa daqui. Se modificou alguma coisa na lista que eu recebi, então eu vou atualizar a minha, aí vai ficar sincronizado. É importante dizer o seguinte: todos os roteadores que estão numa mesma área têm que ter essa lista idêntica, tá bom? Então essa lista abreviada, do estado de link de toda a topologia tem que ser igual em todos os roteadores. Saber qual roteador está online, qual que está offline, tá? Tudo isso é através desse tipo de pacote. Então agora vamos lá para o tipo 3. Quem é esse cara? Esse cara aqui é o pacote Link State Request, o nosso LSR. Qual é a função dele? Depois que lá no tipo 2 desse pacote ele recebe a lista abreviada dos roteadores, né, vizinhos, do estado de link dos roteadores vizinhos, qual é o próximo passo? Ele vem aqui para o LSR. O que esse cara faz? Ele faz uma requisição de atualização. A partir do momento, né, que foi verificado que existe a necessidade de atualização de uma entrada dentro do banco de dados, ele pede mais informações, tá, do roteador emissor daquela mudança. Então, vamos dizer, ele recebeu um pacote que verificou que tem uma mudança aí, a necessidade de uma mudança. Então, aquilo ali é um índice, né? É uma coisa resumida dizendo que houve uma modificação. Então, para ele sincronizar aquelas informações, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai solicitar uma quantidade maior de informações para o roteador que enviou aquela lista diferente, né? Startando nele essa necessidade de atualização. Então, ele vai solicitar mais informações para esse roteador que emitiu, né, aquela informação sobre essas mudanças que têm que ser feitas. Tá? Então, essa é a ideia desse pacote tipo 3. Vamos agora para o Link State Update, pessoal, o nosso amigo LSU. Qual é a ideia desse cara? Ele tem o que? Ele, em resposta a LSR, tá? Ele envia a LSR aqui, o que aconteceu? Esse pacote do tipo 3, ele pega e envia solicitando as necessidades de mudanças efetivamente. O pacote tipo 4 é a resposta a essa LSR. Então, a LSRU é a resposta àquela necessidade de atualização, tá? Essas respostas, elas podem conter vários tipos diferentes das chamadas LSAs que a gente vai ver depois. Tá? Tem vários tipos de LSAs, a gente vai verificar daqui a pouquinho. Tá? Antes disso, nós temos aqui o nosso quinto pacote. Nosso quinto pacote é o quê? É o nosso pacote de confirmação de estado de link. Então, é o Link State Acknowledgement, né? Que é o LSEC. Esse tipo de pacote, pessoal, ele responde, né? Ele confirma vários tipos de pacote. Aí você tem uma exceção, né? Então, todos os pacotes anteriores podem ser confirmados pelo pacote tipo 5. Mas existe uma exceção, que é o quê? É o pacote do tipo 1. Então, esse pacote tipo 1, o hello, ele não pode ser respondido por uma confirmação de estado de link. Porque se isso acontecer, acaba gerando o quê? Acaba gerando um loop infinito ali da informação. Então, o cara dá hello, o outro confirma. Ele volta com hello, confirma. Então, isso não funciona, tá? Então, nesse caso específico, ele não reconhece, tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos um resumo disso. Nós temos o quê, ó? Aqui em cima dessa tabela, nós vamos reparar o seguinte, ó. Pacote tipo 1, olá, tá? O que ele faz? Ele descobre os vizinhos e cria as adjacências entre eles, tá? Então, esse cara aqui é o responsável por fazer o reconhecimento das redes, quais os equipamentos que estão diretamente conectados a ele, tá bom? Pacote tipo 2 é o que? A designação do banco de dados.
que ele vai fazer? Ele vai verificar a sincronização de dados entre os roteadores. O pacote tipo 3, ele faz uma solicitação de estado de link, né? O nosso LSR. Qual é a ideia dele? Ele solicita os registros específicos de link state de roteador para roteador. Então, ele vai perguntando lá a cada um dos roteadores, né, como é que estão os links deles, quer dizer, verificação dos estados de link. E aí, lembrando que caso haja, né, necessidade de uma atualização do banco de dados, ele vai fazer uma solicitação buscando mais informações para efetivar essa atualização. E aí sim a gente vai para o tipo 4, que é o que? A nossa atualização. Aqui, ó, a nossa criança que é a atualização, que é o LSU. Tá? Ele envia os registros que são solicitados pelo SLR, tá bom? Lembrando que o LSU ele pode conter vários tipos de anúncios diferentes que a gente vai ver já já, tá? Então esse LSU ele pode trabalhar com inúmeros registros, tá bom? A gente já vai ver. E aqui, quinto aqui é o nosso LSEC, né? O nosso pacote de confirmação. Então ele confirma todos os tipos de ele confirma todos os tipos de pacote, né? O recebimento desses pacotes, menos o pacote de hello, tá? Lembre-se sempre disso. Então, pessoal, vamos vir aqui para o nosso item 1.2.3, que são as atualizações de estado de link, que é essa criança aqui, ó, atualizações de link state, tá bom? Qual é a ideia aqui? A ideia é a seguinte: os roteadores eles trocam, né, os pacotes do tipo 2 e dentro deles a gente já verificou que são recebidas, nessas trocas são recebidas as listas abreviadas do banco de dados de estado de link de cada um dos roteadores adjacentes, tá? Então o roteador ele envia para os outros roteadores através dessas trocas de pacote a lista abreviada do estado de link. Beleza? Então, vamos ver aqui. E aí, qual é a ideia aqui? Quando determinado roteador ele recebe essa lista abreviada, tá, pessoal? O que vai acontecer? Esse roteador vai comparar com a lista dele. E aí, havendo a necessidade de atualização, ele verifica que não está batendo, não está igual à lista dele. O que ele faz? Ele envia um pacote do tipo 3 solicitando mais informações sobre a entrada que precisa ser modificada. Então, como ele recebe aqui uma lista abreviada, quer dizer, não tem todas as informações necessárias para atualização do banco de dados de estado de link dele, ele vai e solicita mais informações para poder deixar completa a informação e atualizar, fazer um update na base de dados dele, tá bom? E aí como é que ele faz isso? Ele manda um request. Então esse pacote tipo LSR, quer dizer, Link State Request. Qual é a ideia dele? Ele é solicitar informações sobre a entrada que ele precisa atualizar, beleza? Em resposta disso, você tem uma LSU, que é o pacote do tipo 4, que a gente vai ver depois, que você tem uma série de respostas para esse tipo de pacote, tá? Mas ele é usado para responder efetivamente essa requisição, quer dizer, esse Link State Request, que são as informações mais detalhadas da modificação que vai precisar ser feita na base de dados local de estado de link do roteador. Tá bom? Vamos lá. Seguindo. Então, o pacote 5 do tipo 5 é usado para fazer a confirmação do recebimento das informações do LSU, que é o que? Esse pacote aqui do tipo 4, que é o que? O Link State Update, quer dizer, são informações de atualização solicitadas por esse cara aqui, pelo SLR. Então eu tenho o Link State Request, ele solicita informações, o Link State Update, ele informa, ele passa as informações solicitadas, e o pacote do tipo 5, que é o pacote de confirmação, que a gente chama de EC, ele é, na verdade, a confirmação do recebimento
do update por esse cara aqui. Por esse cara aqui que solicitou as informações. Então ele faz a confirmação. Então agora, pessoal, a gente vai verificar aqui, ó, LSUs associadas às LSAs. A gente já sabe que as LSUs, elas são do tipo 4, tá bom? Então a ideia é o envio de registro de link state especificamente solicitado. Então ela envia as informações para efetivamente acontecer a atualização. Quando solicitado, quando identificado qualquer tipo de modificação, através lá daquela lista abreviada, né, que é recebida lá no tipo do pacote tipo 2, a gente já sabe disso. Então aqui, pessoal, é só para a gente ter essa ideia aqui dos tipos de pacotes de confirmação que a gente tem, tá bom? Então nós temos no SPF versão 2, nós temos 8 tipos de pacotes, tá? LSA. No SPF versão 3, nós já temos 11 tipos de pacote, tá? Isso aqui eu vou deixar um pouquinho de lado nesse primeiro momento, que a gente vai aprofundar um pouco mais para frente. Mas o que é importante a gente entender? Uma LSU, ela pode conter um ou mais LSAs, tá? E é qual é o papel principal das LSAs? É determinar as rotas para a rede de destino. A LSA que é responsável pela essa troca, né, de informações e efetivamente a determinação dessas rotas para a rede de destino. Beleza? Depois a gente aprofunda um pouco mais nisso aqui. Então vamos chegar aqui agora no nosso item 1.2.4, que é o que? É o nosso pacote Hello, tá? Pacote de olá. Então, o pacote Hello ele é o pacote OSPF do tipo 1, tá? Qual a utilização dele? A utilização dele é a descoberta de vizinhos, quer dizer, ele estabelece adjacências de vizinhos. Então, ele verifica quais são os roteadores que são vizinhos a ele, que estão diretamente conectados a ele, tá bom? Ele faz também o que? Ele anuncia parâmetros nos quais os dois roteadores devem concordar para se tornarem vizinhos, quer dizer, eles têm que rodar protocolo SPF, naquela área específica, essas coisas têm que pertencer a mesmo ID de rede, tá? A gente vai chegar mais para frente, a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui. E ele faz o que também? Ele escolhe os roteadores de designação, né, e o backup desse roteador de designação. Tá? Isso aqui só ocorre em redes multiacesso, como a Ethernet, por exemplo. Eu estou numa você tem que ter aí uma rede LAN nesse meio do caminho. Vamos compreender isso inicialmente. Tá? Você tem uma rede LAN no meio do caminho para a utilização de roteadores com designação. Tanto o roteador designado para aquela rede, quanto o roteador backup daquela rede, tá bom? E aí os links ponto a ponto, né, observação, eles não usam, né, designação, nem de designação, nem o backup da designação, tá bom? Então, isso aí você não tem problema. Então, pessoal, aqui nós temos o que? Nós temos o conteúdo do pacote Hello. Quer dizer, a gente vai entender um pouquinho dos campos do pacote de Hello do SPF, tá, gente? Do tipo 1, Hello, tá? Aqui nós temos o que? O identificador do roteador, que é o endereço IP dele. Reparem aqui, ó, que é a quantidade de bits. Aqui é o bit 0 até o bit 31. Então são 32 bits no total. É o endereço decimal de identificação do roteador, que é o IP, tá legal? Aqui é a área de origem, né, do pacote, o SPF. Então a gente, como vai trabalhar com área única, a gente vai sempre trabalhar com. Aqui sempre vai ter o valor 0, tá bom? Vamos descer aqui. Aqui você tem a máscara de subrede, decimal também, tá bom? Aqui você vai ter o que? Você tem aqui, a gente chama de intervalo de hello. O que acontece, pessoal? Esse intervalo de hello, ele é um tempo em segundos que ele fica ali, tanto em tantos segundos ele envia um pacote de hello, entendeu?
Então, é a frequência é uma frequência em segundos que o roteador envia os pacotes de hello. Por padrão, o valor aqui é de 10 segundos. Tá? A cada 10 segundos ele envia um pacote de hello. Tá bom? Você também tem a prioridade do roteador aqui. Esse campo é usado efetivamente para eleger o quê? O roteador designado e aí o backup do roteador designado. Por padrão, o valor aqui é 1, tá? E quanto maior, aí você pode até vir a modificar, né? Você consegue modificar de forma manual essa numeração de prioridade do roteador. Quanto mais alta a prioridade, mais próximo, mais adequado a se tornar um roteador designado ele vai ser, tá bom? Mas não precisa se preocupar com isso agora. Isso aqui só são teorias, informações. Na prática, a gente, se precisar mexer na designação de um roteador, eu vou mostrar mais detalhadamente para vocês, tá bom? O valor que pode ser inserido aí é um valor de 0 até 255, tá bom? Então, é um valor de 8 bits aqui. E aqui você também, aqui um pouquinho mais abaixo, você tem esse valor aqui, ó, intervalo de morte, né? O que é isso? É o timeout dele. É o tempo em segundos que que o roteador vai ficar escutando os vizinhos antes de considerar que aquele vizinho não está mais acessível. Então vamos dizer, ele vai mandar um hello, né? Aqui. E o que vai acontecer? Aqui, nesse cabeçalho aqui, ele tem 10 segundos. Para ele considerar que aquele vizinho não respondeu, ele já enviou 4 vezes o pacote lá de hello para depois considerar que aquele vizinho não está mais ativo, tá? É default isso, tá bom? Mas isso pode sempre ser modificado, mas isso é um caso muito específico, tá bom? Aqui embaixo você tem o identificador do roteador designado, quer dizer, o endereço IP do designado e o endereço IP do servidor backup designado. E aqui embaixo, efetivamente, na lista de vizinhos, você vai encontrar o quê? Todos os endereços IP dos roteadores vizinhos. Legal? É uma lista. E aqui. Esse item 1.2.5 é a verificação de compreensão. Aí, na verdade, depois de vocês lerem o documento, né, assistirem o vídeo, ler o material com calma, vocês podem verificar como é que estão aí seus conhecimentos, analisando aqui, respondendo essas perguntas e no final das contas fazendo a verificação. Beleza, pessoal? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo falando um pouquinho sobre os pacotes OSPF. Nós vamos um pouco mais para frente esmiuçar melhor o pacote OSPF, tá? Havendo a necessidade de mudança de alguns parâmetros, a gente vai fazendo a modificação e vocês vão verificar como é que isso vai funcionar. Tá? E no nosso próximo vídeo nós falaremos o quê? Sobre sobre operação OSPF. Tá? A gente vai começar a trabalhar, entender um pouquinho de como é a operação do protocolo OSPF na versão 2.0. Tá legal? Então, até lá!